São 10 horas. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos à nossa sessão virtual de Recanto de Sheila. Vamos começar lendo uma mensagem de ambientação para o nosso trabalhinho de hoje. No livro Bênção de Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é: louvemos o bem. Saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Está em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Ante dificuldade inconteste para servir a causa do bem e da verdade, entre os problemas do mundo, imitemos os espíritos corajosos que nos abrem caminho. Louvemos os que tiverem suficiente valor para aceitar a humilhação de si mesmos, a fim de serem fiéis à própria consciência. Os que recusaram vantagens materiais para não coluiarem o erro. Os que atravessaram longa existência dedicados a melhorar as condições dos seus semelhantes. Os que renasceram em dolorosas provações no veículo físico e não permitiram que a dor lhes suprimisse a cota de serviço à comunidade. Os que sofreram a morte prematura, a fim de que a ciência avançasse sobre as trilhas corretas. E aqueles outros que suportam perseguições e calúnias por amor a seus irmãos, sem abandonar a tarefa que o Senhor lhes confiou, quando poderiam ter fugido. A eles devemos todos os bens que desfrutamos na terra, nos domínios da lei e da cultura, da civilização e do progresso. Eles foram homens e mulheres que lutaram e choraram entre obstáculos e paixões semelhantes às que nos marcam a vida. Entretanto, obedeceram mais cedo que nós às leis do Senhor, e ainda agora nos esclarece que por cima de nossos corações. Por enquanto, chumbados ao magnetismo do planeta, brilham os caminhos do futuro, rasgados de horizonte a horizonte nos céus abertos, através dos quais, um dia, nossa alma, livre e redimida, subirá de ascensão em ascensão para além das estrelas. Graças a Deus. Vamos ler a mensagem de Sheila do dia de hoje. O título é do livro Mensagem do Dia, de Cleito Levi, pelo Espírito Sheila. A mensagem é esperança. Quando a dor chegar para você, seria a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei abrigo seguro específico. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei indicação para a calma e fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser uma companheira fiel. Sou amigo de todos, embora quase sempre encontre guarida entre os crentes e idealistas. Hoje bato sua porta. Não me recuse morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza de um futuro melhor. Sou irmão do otimismo e filha da confiança em Deus. Agora sou também sua irmã. Dê-me sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Duas mensagens para a nossa reflexão, né, meus irmãos? Agora, preparado o ambiente, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, irmã Sheila, mentora de nossa ascensão. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais esse encontro, onde vamos ter caridade, ensinamentos, aprendizado e, principalmente, o amor. Muito obrigado pela essa oportunidade que nos dá. Estamos aqui juntos, estudando a sua doutrina. Que a nossa irmã que irá fazer o estudo hoje seja intuída para que seu estudo seja apresentado com muita atenção e ser muito produtivo. Muito obrigado, meu Pai.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Eu vou pedir à nossa irmã Arlene que lê para nós um trecho do Evangelho. Bom dia a todos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. A gente lendo isso aqui, né? Parece assim uma coisa assim meio, né? Estranha, né? Tem muito a refletir aqui. É isso aí. Muito obrigado, minha irmã, pela sua leitura. Agora, meus irmãos, vamos passar a palavra à nossa querida irmã Kátia, que hoje vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boas vibrações, minha irmã. Bom dia a todos. Eu pedi para que lesse esses dois tópicos, né, de São Mateus e São Lucas, para ficar mais vivo na nossa memória, quem são esses aflitos, né? E que se refere a todos nós, né? Então, vou convidar a todos a um momento onde feche os olhos, né? Um momento, mais uma vez, de prece, de conexão com o nosso Pai misericordioso, com o nosso guia espiritual, com toda essa egrégora de luz de Francisco de Paula, todos esses mensageiros, trabalhadores da seara de Jesus, para que nos auxiliem a termos cada vez mais um entendimento aprofundado do Evangelho, que nós possamos ver e sentir as palavras do Evangelho não somente com a mente, mas que a gente possa transformar esse conhecimento e termos a sabedoria para conseguirmos aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, que possam ser levantados véus que cobrem a nossa visão espiritual, que esse momento, como os desdobramentos desse momento, possam desvelar em nós mesmos aquilo que nós precisamos ver e que precisamos investir para que a gente possa avançar na nossa evolução espiritual. Agradeço a presença de todos esses seres por nos fortalecer e nos amparar hoje e sempre. Assim seja. Quando nós nos conectamos à casa de Francisco de Paula, essa conexão, vocês sabem, né? Que ela já começa a ser feita muito tempo antes da gente estar aqui, né? Mas é interessante que a gente coloque uma intenção, já que uma sessão pública é um momento de estudo também, que seja também um momento de reflexão, uma reflexão interior, não somente de estudo, porque muitas vezes nós já lemos várias vezes essa leitura do Evangelho, né? Mas sabemos que cada vez que lemos, temos, às vezes, um olhar para algo que nós não víamos antes, né? E que isso vai depender do nosso amadurecimento, né? Do nosso amadurecimento emocional, do nosso amadurecimento mental e do nosso amadurecimento espiritual, né?
Então, essa oração que eu faço é a busca de focar nessa intenção de a gente sair desse momento se sentindo renovado, para que a gente possa fazer escolhas mais acertadas, para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio com maior amorosidade, né? Então, por isso, eu sempre começo fazendo uma prece. Bom, o nosso irmão já leu a parte inicial, mas a parte sobre a qual eu vou falar, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o final desse capítulo, do 26 a 31, e são 2 tópicos, provas voluntárias e o verdadeiro silício. As bem-aventuranças nos convidam, né, a pensarmos em todos aqueles que sofrem, né? Os que têm fome física, material, mas os que têm fome do alimento espiritual, né? Que é um alimento da nossa alma. Os que se sentem incompreendidos, ou pela justiça terrena, ou se sentem incompreendidos em sua família, em seu trabalho, não se sentem entendidos. Os que se sentem, muitas vezes também, tristes, desolados, desesperançados, né? Que hoje o nosso irmão até falou sobre a mensagem de Sheila, falando sobre a esperança. E essa bem-aventurança se identifica com cada ser humano, porque nós sabemos, né, que ao participarmos dessa humanidade e ao participarmos da encarnação na Terra, sabemos que a Terra tem um nível de evolução, né? Nesse nível de evolução, ela ainda está como planeta de provas e expiações. Ela está buscando a regeneração. Então, hoje nós estamos vivenciando, já desde, acho que, da pandemia, talvez uma aceleração dessa purificação, né? Uma purificação que é para todos. Antes, as purificações, elas às vezes ocorriam em determinados locais, né? Nas guerras, nos conflitos, nas endemias, nas epidemias, mas não era uma coisa tão globalizada, tão generalizada como hoje nós estamos vivendo, né? Até a guerra que a gente está vivendo, né? Que ela está e a tecnologia nos possibilita isso também, né? E o nível de amadurecimento do ser humano, de entender que aquilo que acontece do outro lado do mundo, ela está te afetando, né? Concretamente, ela está te afetando. Mas ela não está te afetando somente concretamente, ela está te afetando também energeticamente e espiritualmente, né? Energeticamente, porque não tem como uma destruição, sabendo que a lei divina uma das leis divinas é a da destruição, mas isso não ter um resquício, não sobrar resquícios para o lugar que nós estamos. Então, ter essa expansão do olhar, ter essa expansão, buscando a expansão da nossa consciência, compreendermos, né, que nós, como homem, somos participantes de uma humanidade onde todos nós somos partes da mesma família, nos ajuda a entender um pouco da nossa natureza divina, e que muitas vezes a gente esquece, né? Onde nós nos vemos como todos filhos de Deus, todos somos almas, todos somos portadores da centelha divina que é o Espírito. E isso nos ajuda a tentar deslocar a nossa visão do amor pessoal, o amor para o outro, o amor para aquele que amamos, o amor para os familiares, e ampliar esse amor para um amor incondicional, um amor a qualquer ser vivo, seja do reino nominal, seja do reino vegetal, seja do reino animal. E isso é importante porque, à medida que a gente vai expandindo o nosso olhar, não ficando somente nos olhos físicos, porque muitos de nós
ao mergulharmos na Terra, por sermos portadores de um corpo físico, né? Às vezes ficamos enclausurados completamente ao que é visível e ao que os sentidos nos trazem como informações. Então, eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito no que eu sinto, eu só acredito no que eu penso. E nós precisamos fazer desse corpo não um cárcere, porque se fizermos desse corpo um cárcere, nós não vamos conseguir conectarmos com essa essência divina que existe em todos nós. E para que a gente possa conectar com essa essência divina que existe em todos nós, nós temos que expandir a nossa compreensão, nós temos que expandir o nosso entendimento, para que a gente possa trazer esse entendimento em ação. Não é só estudar e ficar no teórico, né? Mas é compreender e trazer para a sua atitude. Através do quê? Da reflexão interior. Então, esse momento deve ser um momento também de reflexão sobre as minhas atitudes, para que eu possa avançar na minha escalada espiritual. E aí, no Evangelho, essa parte fala sobre o silício. O silício seria aquele cinto cheio de cerda que os homens usavam. E eu acho que ainda existem culturas que fazem esse tipo de penitência, né? De mortificar o corpo como uma forma de purificação. Então, eu vou purificar dos meus erros, dos meus pecados, entre aspas, né? Através da dor que eu infrinjo no meu corpo físico, né? Seria o silício. E aí, aqui no Evangelho, ele esclarece que o verdadeiro silício, a purificação, a mortificação, não é nesse plano do corpo físico, mas é na nossa alma, no nosso eu interior. É olhar e procurar ver em que você ainda erra, em que você precisa melhorar. E aí, à medida que eu consiga ver que eu preciso melhorar e saia desse lugar de colocar responsabilidade para o outro, que muitas vezes a nossa tendência é responsabilizar algo fora de nós, né? Na nossa família, na nossa educação, nos nossos pais, né? Na nossa sociedade, nós estamos no lugar onde precisamos estar, né? Então, nada é por acaso. Então, eu aproveitar e ter um olhar além para que eu veja por que eu estou neste lugar e o que eu preciso melhorar em mim para mudar, ter alguma atitude de mudança também na psicosfera do ambiente que eu estou, né? Porque nós sabemos que quando a gente muda, a gente está também auxiliando o outro a mudar. Se eu sou uma pessoa que muitas vezes, diante de uma fala crítica, de uma fala agressiva, de uma fala, às vezes, que incomoda, eu reajo me defendendo, argumentando, criticando, agredindo, eu estou sendo um participante ativo nessa relação. E aí eu tenho que ver o que me incomoda, o que o outro está colocando e que me faz reagir dessa forma para que eu possa reagir de uma outra forma. E aí, à medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai tornando o nosso jugo leve. Por quê? Porque para eu fazer isso, eu preciso ter uma reflexão interior, eu preciso estudar, eu preciso orar, ter uma atitude de oração constante. Eu preciso, quem gosta de meditar, preciso meditar. Me colocar esse tempo de silêncio na minha mente, onde eu vou me voltar para mim mesmo. E é importante esse momento de silêncio, por quê? Porque nesse momento
de silêncio dentro do que eu consigo fazer, eu possa me abrir para que o meu espírito me intua, me inspire naquilo que eu preciso mudar em mim mesmo. Então, eu estou falando muito em mudança porque o foco deve ser a gente, a cada dia, ser melhor. O foco deve ser de a gente não repetir os mesmos erros do dia anterior. E muitas vezes a gente repete esses erros porque a gente não para pensar no que fez. E precisamos parar e pensar sobre o que falamos, sobre como agimos, sobre, às vezes, aquelas críticas que nos chegam, para que isso nos ajude, nos alavanque do lugar onde nós estamos. E aí, falando sobre as provas voluntárias, as provas são uma necessidade da nossa condição terrena. Em outros planetas mais evoluídos, talvez não tenham mais esses corpos como nós temos. Nós sabemos que Jesus, antes de encarnar, ele se preparou muito na espiritualidade porque ele não tinha mais esses corpos. E nós ainda temos. E precisamos purificá-los. E quando eu falo purificá-los, eu falo de nós, numa atitude constante de reforma íntima. Mediante as provas, que muitas vezes nós iremos passar, e nós estamos passando por algumas que são coletivas, sempre houveram provas coletivas, né? Familiares, às vezes daquela nação, daquele país onde a gente está, da nossa cidade, a gente sabe do Rio de Janeiro, que tem um diferencial em relação a outras cidades. Então, sempre existiram provas. Mas hoje a gente está vivendo um momento que existe uma prova que você vê que é global. E aí, como é que eu estou nesse momento, nessa prova que é global? Como é que eu lido com isso? O que eu preciso pensar sobre isso? Preciso. Prever em que eu posso auxiliar o outro na prova dele. No outro dia, eu estava ouvindo um senhor e ele estava falando assim, que ele estava reduzindo o número de compras dele, porque ele estava pensando assim, eu não preciso disso, eu não preciso de comprar mais uma calça. Com esse dinheiro que eu ia comprar, digamos, uma calça, já que eu tenho 2 ou 3, eu posso fazer uma doação para alguma instituição, para algum local, que eu sei que esse dinheiro vai ser muito mais proveitoso do que eu usar em prol de comprar mais alguma coisa, qualquer coisa que você pense. E isso a gente deve pensar, sim. A gente deve pensar. Economizar, mas para que economizar? Economizar? Que dinheiro é esse que eu preciso economizar e juntar? Será que desse dinheiro que eu junto, eu também não posso, às vezes, doar materialmente para... Entendeu? Então, se propor, e isso depende da nossa vontade, não de fazer disso um martírio, mas de fazer isso uma conversa, um diálogo com esse eu interior. Porque quanto mais você se aproximar desse eu interno, quando eu falo eu interior, seria a presença da centelha divina em nós, tá? Quanto mais você se aproximar desse eu interior, desse eu espiritual, mais alinhado você estiver, menos será o nosso sofrimento, seja qual seja o sofrimento que for. Se for uma doença, se for uma perda de alguma coisa. Por quê?
porque eu vou ter um entendimento que aquilo é necessário para a minha evolução. Eu vou me conectar a Deus, eu vou me conectar ao meu mentor, eu vou me conectar à casa de Francisco de Paula. Humildemente, eu vou pedir que eles me ajudem, se eu não consigo tornar esse fardo mais leve, mas que eu desejo, de coração, que eu torne a minha vida com menor sofrimento. Então, esse olhar já é trazer algum nível de bem-aventurança, porque nós temos que ter a humildade de perceber que ainda não dá para ser essa bem-aventurança que Jesus nos coloca, justamente por causa das nossas limitações, justamente por causa das nossas dificuldades. Por isso que precisamos estar em momentos de estudo, em momentos na casa espírita, né? Em momentos na nossa casa, desdobrando esse momento na nossa casa de estudo do Evangelho, de Evangelho no lar, para que a gente possa nos fortalecer interiormente para lidarmos com as nossas dificuldades. Senão, nós podemos ficar pessoas amargas, pessoas deprimidas. Mas por que a depressão? A depressão, muitas vezes, já é um processo, só que eu não fiquei atenta que eu estava construindo esse processo. E que, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida e que se torna um gatilho para que ela venha a eclodir, ou essa doença ou outras doenças, porque também tem o nosso karma, né? Mas podemos amenizar o nosso karma, dependendo da atitude que eu tenho. Então, aí, falando sobre as perguntas, aqui tem algumas perguntas que eu vou só passar por ela, que eu acho que eu já falei bastante, e aí ele fala o seguinte: deve-se pôr fim, isso está no Evangelho, nessa parte, tá? Deve-se pôr fim às provas do próximo? A gente já tem a resposta. Fazer o que for possível para aliviar o sofrimento do outro. Não é assim que nós gostaríamos que agisse com a gente? Se a gente estivesse sofrendo, se a gente estivesse desesperançado, desanimado, triste, que alguém nos estendesse a mão. Então, é assim que nós vamos agir também com o outro. Pode-se poupar alguns instantes, é o tópico 28, pode-se poupar alguns instantes de angústia do homem que está gozando, vivendo cruéis sofrimentos? Sim, a gente pode poupá-lo orando por ele, abençoando ele. Agora, se ele está passando por aquela dor, se ele está num leito de dor, né? Nós sabemos que a gente passa pelo que precisa passar. Então, ele precisa passar por esse momento. Mas eu posso ajudá-lo nesse momento? Posso. Como? Orando por ele, abençoando ele, né? Colocando o nome dele na casa, né? No momento da irradiação. E isso vai ajudá-lo a ele ser fortalecido para que ele possa passar por isso. Poupar ele desse sofrimento, somente Deus sabe por que ele precisa passar por isso. Mas nós podemos ajudá-lo orando, mentalizando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, né? E o ajude a passar por esse momento. A 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte no campo de batalha? É um suicídio. Por quê? Porque ele tem a semente de morte, ele quer morrer. Então, ele já tem, e ele está buscando um caminho para isso acontecer sem ser por ele mesmo. Então, ele está infringindo a ele mesmo um tipo de suicídio. Como nós também, muitas vezes.
Nós sabemos que temos pressão alta e adoramos comer sal. Às vezes eu fico assim, a pessoa toma remédio de pressão alta, a comida vem com sal e a pessoa ainda pega o saleiro e bota mais assim na comida. Isso aí não seria, gente, um tipo de abreviar a sua vida? Porque se eu sei que aquilo não é saudável para mim, se eu sei que eu sou pré-diabético ou diabético, eu tomo remédio para diabetes, mas eu vou comer um doce. Eu sei que eu não devo comer doce por causa do meu pâncreas, tomo remédio. Então, mas muitas vezes a pessoa não se atenta para isso. Muitas vezes ela não se atenta que ela está criando insônia, porque ela não sai do celular, e antes de dormir, principalmente, ela fica lá lendo todas as mensagens, e vai com o celular para a cama. Então, ela mesma não percebe que ela está construindo, em função da sua atitude, aquela enfermidade. E a mãe, mas o que eu tenho que fazer para perceber? Pensar, refletir. Quando eu vou dormir, custa dormir. Mas o que eu faço antes de dormir? Né? Qual é a minha rotina antes de eu me deitar? Né? O caminho é sempre esse, é de pensar, é de refletir, né? E buscar entender como você funciona para você poder aparar as arestas. E a última pergunta. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, vistas a felicidade futura, os seus sofrimentos podem se tornar proveitosos aos outros? Sim. Por quê? Porque você, pela sua atitude, pela sua palavra, você muitas vezes é um referencial positivo, né? É um referencial onde, para outras pessoas, você está mostrando que você está buscando aceitar, que você está buscando, diante daquelas dores, daqueles sofrimentos que você está vivenciando, ser resignado. Além do que, para você mesmo. Agora, não é uma aceitação e uma resignação que leve ao imobilismo, né? Que muitas vezes a pessoa, isso faz parte da vida, é assim mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado se aquelas falas, aqueles pensamentos que muitas vezes nós verbalizamos, está nesse lugar de a gente também não fazer algo para tentar mudar, né? Então, isso é uma coisa muito sutil e que a gente também precisa refletir sobre isso para que a gente possa encontrar esse caminho da aceitação dos desígnios de Deus, mas também buscar ajudar no que for possível a nós mesmos e a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, o estudo, eu espero que tenha sido produtivo e desejo que possamos ter essa atitude de reflexão interior, né? De repensar sobre o que eu penso, também muito importante o que eu penso. Muitas vezes eu não falo, mas eu penso, né? Eu não falo sobre o que eu acho, sobre os meus julgamentos em relação ao outro, mas eu mentalmente estou julgando, né? Então, que esse momento seja um momento para que a gente possa buscar, nessa nossa busca, a reforma íntima, o autoconhecimento, e ajudar a nós mesmos e a todos aqueles que estão à nossa volta a evoluirmos espiritualmente. Obrigada e bom dia. Muito obrigada, minha irmã, pelo seu estudo, muita reflexão, muito esclarecedor. Obrigado, tá? Pelo seu maravilhoso estudo. Meus irmãos, agora chegou o momento de nós orarmos
pelos irmãos encarnados. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto e fazer a nossa prece de irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre Maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, irmã Sheila, mentora de nossa sessão. Aqui estamos nós, mais uma vez, para pedir pelos nossos irmãos encarnados. Primeiro, vamos pedir perdão pelos nossos atos, pelas nossas falhas, e que sejamos capacitados para perdoar também. Isso é muito importante para os nossos corações. Agradecemos por tudo que recebemos. E agora, possamos pedir por todos os nossos irmãos. Vamos começar pelos irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos lares, em nossos entes queridos, em nossos parentes, amigos, nossos desafetos. Que todos sejam protegidos pela espiritualidade amiga. Vamos pedir também pelas nossas crianças que estão em asilos, que estão nas ruas, necessitamos de um lar. Dos nossos vovozinhos que estão no lar de Francisco e em outros asilos, necessitando de um carinho, de uma visita, que agora pode estar começando a retornar essas visitas, que possamos ir a esses asilos, dar um carinho a esses vovozinhos que ficam lá solitários. Vamos pedir pelos irmãos desempregados, sem ter um serviço. Pedir também pelos moradores de rua, que estão aí nas ruas, sofrendo esse frio que está começando, necessitando de uma ajuda. Vamos pedir pelos irmãos desempregados, que são muitos do nosso país. A crise está muito grande, acontecendo esses desempregos em massa. Vamos pedir pelos que estão privados da sociedade, que estão nas penitenciárias, nas prisões, e todos esses irmãos citados devem ser, que possam ser ajudados pela espiritualidade amiga. Vamos pedir pelos países que estão em conflito, que os governantes desses países não pensem só neles. Pensa no povo que está sofrendo com essas guerras. Não só lá, mas todo mundo já está sentindo o efeito dessa guerra. Vamos pedir que eles pensem em acabar logo essa guerra. Pedir por todos os países desse planeta, pelos seus governantes, que tenham bom senso, deixar o lado egoísta e pensar na população tão sofrida. Pensar no nosso país, nosso querido Brasil, nosso anjo Ismael, nosso protetor, que possa estar junto de nós e junto dos governantes desse país e usar o bom senso para pensar um pouco em nossa população. Pedir também pelos irmãos em sofrimento. São muitos. Aqueles que têm doença da alma, doença do corpo. Que todos sejam protegidos e assistidos pela falange do Dr. Bezerra de Menezes e Mancheiras e demais médicos do espaço, ajudando aos médicos da Terra a curá-los. Pedir também pelos profissionais da saúde que trabalham junto para curar esses enfermos. Enfim, Pai, não esquecer de pedir pela nossa casa querida, a Congregação Espírita Francisco de Paula. Pelo Francisquinho, também nossa querida casa. E pelo Lar de Francisco,
pelos seus dirigentes, os médios que lá trabalham, os médios que estão afastados dos trabalhos, pelos funcionários, pelos voluntários e pelos que frequentam a nossa casa. Enfim, Pai, pedir por toda a humanidade, para que ela seja abençoada, protegida e amparada, e todos encontrem a paz que todos nós precisamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora à nossa irmã Neia que faça para nós a prece para os desencarnados. Por favor, Neia. Obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Continuando nesse clima que nós estamos nesse momento, interagindo com a espiritualidade, para aproveitar, pedir pelos nossos irmãos desencarnados, que são a humanidade que vive na pátria espiritual e que necessitam tanto quanto nós de auxílio, de prece, de ajuda. Vamos iniciar pedindo pelos que estão desencarnando, precisando do desligamento dos seus corpos físicos, que esses falangeiros amigos bondosos possam estar junto a eles, a cada um, amparando, auxiliando, envolvendo e levando-os para uma colônia espiritual. Também há muito sofrimento nos que desencarnaram ontem, há alguns dias, que estão sendo sepultados, que tem ali também o amparo da espiritualidade, parentes, amigos espirituais. Os que desencarnaram pela Covid nessa pandemia, tanto sofrimento, nós sabemos que nada é por acaso, mas que eles sejam, ao despertar, auxiliados a compreender os porquês de eles terem sido os escolhidos, para nos mostrar, nos ensinar muito com as suas desencarnações. E pedimos pelos nossos entes queridos, os nossos amados, que sempre junto aos nossos corações, com o mesmo amor, que eles tenham a bênção do envolvimento, a bênção do trabalho, a bênção do estudo e do amparo espiritual. E queria hoje pedir, de uma forma especial, por todos os médios da nossa casa, a casa de Francisco de Paula, os que desencarnaram agora há pouco tempo, a médio, aqueles que já desencarnaram há muito tempo, que tanto nos ajudaram, nos auxiliaram, nos ensinaram, que eles estejam todos congregados na espiritualidade, da mesma forma, estudando, evoluindo. Que a paz de Deus, do nosso Pai maior, e a luz do nosso Mestre Jesus possa estar iluminando, envolvendo a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, irmão, pela sua linda prece. Agora eu vou pedir à nossa irmã Ana que faça para nós a prece de encerramento e agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, temos tanto a agradecer por essa manhã, pelo estudo da nossa irmã, pelas preces, pelas mensagens, que possamos, ao longo da semana, até o nosso reencontro na próxima semana, aproveitar ao máximo essas vibrações de amor, trabalhá-las no nosso dia a dia, e que estejamos sempre juntos em pensamentos fraternos, colocando também nossas mãos ao trabalho, cada um de acordo com as suas possibilidades, porque juntos podemos muito. E a tua presença, Senhor, sempre conosco, só depende da nossa sintonia, Pai. Que possamos te levar no coração
e te mostrar a todos com quem estivermos. Que a tua presença seja real em nossa vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã querida, pela prece. Meus irmãos, estamos chegando ao final de nosso trabalhinho. Eu peço um minutinho de atenção para a leitura do nosso boletim. Uma nova sessão pública presencial está sendo aberta hoje. Já foi, né? Quarta-feira, às 9 horas. É mais uma opção para nós frequentarmos a nossa querida casa. Presencialmente, né? A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terças, 9 e 20 horas. Quarta, às 9 horas. Quinta, às 20 horas. Sexta, às 17 horas. E domingo, às 15h30. À exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da congregação. A quinta-feira não é transmitida porque tem uma sessão do Francisquinho nesse horário. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Já para assistir às sessões de terça de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. Eu acho também que a sessão de hoje, de quarta-feira, não precisa também se inscrever. Parece, não tenho certeza. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquire seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas que consta na página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube e um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário. Telefone 98999931. Ainda não temos inscrições de médios. O quadro está muito pequeno para que possamos realizar. Vamos voltar brevemente à visita presencial e temos poucos médicos trabalhando. Por favor, se você conhece algum médico interessado, por favor, peça para entrar em contato comigo, tá bom? Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação e associar-se ao Clube do Livro, lançado esse mês. Acesse o site da congregação, escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval dos Bebês. Néia, quer falar um pouquinho sobre ele, mesmo? Posso falar, Mário. A gente está recebendo já as doações, pode ser entregues na congregação, ainda estamos assim atendendo parcialmente, né? Com os pedidos só para a escolinha ou algum médico que vai a algum lugar, porque as grávidas ainda não estão podendo ir se inscrever diretamente na congregação. Mas se alguém fizer pedido, nós estamos atendendo sim, tá? Hoje à tarde nós vamos lá preparar alguns que já estão sendo pedidos para esse mês. Passei a coordenação para a Carolina, por motivos que eu não posso assim, mais pegar peso e outras coisas, mas eu estou lá com ela, dando apoio moral e naquilo que eu ainda posso fazer, cadastrando, etc. Tá? Então, eu conto muito com isso. Sabonetes, a gente já recebeu alguns que já dá para fazer alguns kits, mas estamos precisando muito de fraldas e pano, que também não temos, para completar os kits, tá bom? Obrigada. Muito bem. Cestas básicas. Agora é você, Aninha.
Obrigada. Eu quero completar aí esse trabalho lindo dos bebês, né? Muitos bebês chegaram nesse período de pandemia e esse trabalho das nossas irmãs tão bonito, atendeu a todas as mãezinhas. Esses kits são feitos com muito, muito cuidado, muito carinho. As mães sempre mandam mensagem depois agradecendo. E essas mesmas famílias, né, nós estamos mensalmente doando cestas básicas. Então, a gente continua precisando do apoio para as doações. Esse apoio pode ser com qualquer valor, direto nas contas da congregação, mandando comprovante para o WhatsApp 9978-66525 ou direto lá na tesouraria. E também pode ser através de alimento. A gente pede principalmente leite, café, arroz, mas qualquer alimento levado lá para a congregação ajuda. A necessidade é muito grande. Muito obrigada, Mário. Encerrando o boletim, o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, a ditadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanho G a G a XG, preferencialmente a da Big Fall, e de luvas de látex tamanhos M e G, roupa íntima G e G, feminina e masculina, esparadrapo micropólio. Entregas na congregação no Lar, Rua Filgueiras Lima, 99, e Riachuelo, de 10 às 16 horas. Irmãos queridos, antes um lembrete. Aos médios em desenvolvimento, que foi solicitada a participação no trabalhinho de atendimento ao enfermo, eu estou aguardando uma reunião com a diretora espiritual para passar para vocês as normas. Então, semana que vem teremos a reunião e logo eu passarei as normas para vocês, tá bom? Então, aguarde, por gentileza. Senhores, meus queridos, estamos encerrando o nosso trabalhinho de amor e caridade. Com certeza, todos acharam que foi muito bom, muito proveitoso. Estaremos esperando vocês na próxima quarta-feira, às 9h50, 10 horas, para esse encontro de amor e caridade. Um beijo para todos, a todas.